Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado aqui comigo. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou a Rô Arantes e hoje a gente vai fazer uma leitura com o baralho cigano. Então fica comigo até o final, vamos ver o que que vem. A leitura de hoje, esse nosso último dia, né, do mês de julho, chegamos na metade do ano. Então a pergunta que eu vou concentrar aqui é: o que que a gente precisa levar a nossa atenção para às vezes precisar dar uma corrigida na nossa rota aí, a gente olhar o que está precisando ser revisto, aonde que eu preciso colocar mais a minha atenção, se as coisas que eu planejei realizar já estão a caminho, ou se passou metade do ano e eu estou com aquela sensação que nada foi feito. Então o convite aqui é que a gente se conecte com o baralho cigano para ver que mensagem que vem. E no fundo do baralho a gente já vem com a carta do chicote, pedindo que alguns cortes sejam feitos. Então é momento de desapegar, de repente você olhar e se não tem muita coisa sobrando dentro da sua casa, mesmo até às vezes atrapalhando. Às vezes a gente vai acumulando coisa, fica tudo meio atravancado e aí depois a gente não sabe porque que a nossa vida não anda. E muitas vezes, claro que o nosso interno reflete no mundo externo, mas o contrário também. Então, às vezes eu tô com a minha vida tão atulhada, minha casa tá tão cheia de coisa, minha gaveta tá tão socada que não cabe nem uma meia mais. E às vezes tem tanta gente aí precisando de um agasalho, passando frio. Aqui, né, pelo menos moro aqui no sul, tá um frio, nem vou falar, mas enfim. Então, a gente sempre tem como colaborar, como estender a mão, e às vezes é um gesto simples, começando com uma atitude que vai fazer tão bem ou até mais bem para quem está doando do que para quem está recebendo. Então, convite do chicote a fazer essa limpeza, seja ela material ou emocional. Olha aí o que que dá para dar uma ceifada, porque aí na sequência a gente vem com a carta das flores, falando de boas novas, de alegria, de comemoração. Carta também que a gente chama a carta do buquê, né, trazendo aí tudo de bom para você, muita alegria. Então, às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu queria que tanta coisa acontecesse, eu faço as coisas certinho e não acontece. Porque às vezes a gente precisa fazer essa faxina aí mais a fundo, às vezes é uma memória muito interna, uma crença de não merecimento, de achar que, ou aquela coisa assim, sabe? Se é daquela pessoa que fala assim: ah, é muito bom para ser verdade, ou é bom demais para ser verdade. Cuida com esses pensamentos, né? O bom demais é verdade, na verdade deveria ser o nosso estado natural, mas aí a gente vai sendo sobrecarregado com tanta crença, com tanta coisa, e a gente vai esquecendo que o nosso estado natural de todos deveria ser essa abundância. Ou quando a gente diz assim: ai, tá tão bom que dá até medo. Medo do quê? Então, porque o nosso cérebro ele vai recorrer a situações anteriores. Então, às vezes, é momento de buscar nessa faxina aí, que é o convite do chicote, que foi a carta anterior, de buscar. Às vezes é uma memória que ficou lá atrás, um dia que para você foi muito feliz, mas de repente no meio do dia aconteceu algo desagradável, porque a gente vai trabalhar sempre com as imagens que a gente já conhece ou que a gente se lembra. E às vezes isso marcou fundo, e aí a crença que ficou para ti é: ai, se acontecer alguma coisa boa, alguma coisa ruim vem depois. Então vamos limpar isso aí, espanar, cortar, porque as boas notícias continuam chegando com a carta da garça. Quem aí tá pensando em ter neném também pode ter boas novas, e quem não tá, se cuida. Porque a carta da garça às vezes também pode anunciar aí bebês chegando, mas também pode ser um novo projeto, uma mudança positiva na sua vida. Então vem anunciando coisas boas. Vamos ver o que mais que vem.
Lembrando que essas energias, né, gente, vocês podem já estar nelas, pode estar chegando, já pode estar passando, para cada um vai acontecer diferente. E aí vem a carta da raposa. A raposa pede aqui estratégia. É aquela coisa assim de olhar. Então, de novo, né? O que eu preciso melhorar, ajustar na minha vida para que aquele plano, aquele objetivo que eu sonho possa acontecer. Às vezes eu preciso olhar com mais atenção, às vezes é momento de recuar. Então cada um vai criar a sua estratégia aí para chegar naquilo que vocês almejam e não deixar lá para virar promessa do ano que vem, né? A gente ainda tem 6 meses aí para trabalhar e dá tempo de fazer muita coisa. Porque aí a gente finaliza com a carta da árvore. A árvore, para ela estar frondosa, assim, o que ela precisa? De raízes profundas, senão ela cai. Então, mas se ela chegou aqui nessa leitura, ela está dizendo assim, você já está pronta para ter essa solidez, essa estrutura na sua vida. Lembrando que solidez não significa estagnação. O mundo sempre é fluido, até essa própria árvore, né? O que ela mostra pra gente? Para ela chegar nesse estado de árvore, ela precisou aceitar ficar embaixo da terra, enquanto semente, ela precisou aceitar romper essa casca, que nem sempre é fácil, para depois botar um brotinho e começar a respirar num mundo completamente diferente, porque ela estava acostumada no quentinho, embaixo da terra, protegida, confortável, e ela teve, enquanto semente, que se arriscar a romper a casca para colocar o broto para o lado de fora, recebendo ar, recebendo muitas vezes um ambiente hostil, o frio, a chuva, o sol inclemente, e ela foi passando todas essas fases para poder crescer, mas sem esquecer da onde ela veio, da terra, então trazendo também as raízes para baixo. Então a nossa vida é igual, não adianta a gente querer só o que está do lado de fora, só colher os frutos, colher as recompensas, se eu me recuso a olhar para o que está no escuro, para o que está na sombra, para o que veio antes de mim, para as minhas raízes. Porque se eu não tiver raízes fortes, eu não consigo crescer desse jeito. Quanto mais alto eu quero subir, mais fundo eu preciso estar enraizado, para que eu tenha essa consistência, para que eu me sinta amparado. O que a raiz faz? Ela penetra na sombra, ela penetra fundo, mas dessa sombra ela também extrai o alimento, a seiva. Então o convite aqui é que a gente se permita a olhar para todos esses aspectos da nossa vida, para aquilo que a gente achou bom, mas para aquilo que a gente também não gostou, porque às vezes a negação que a gente ouviu em algum momento, ou aquela pessoa que nos colocou para baixo, olha bem, faz um exame na sua vida se não foi justamente isso que te tirou de um lugar e te levou a um outro estado. Quando a gente aceita olhar para tudo que aconteceu para a gente, né, na nossa vida, e sem aquele olhar de eu fui o coitadinho, porque quando eu me sinto como um coitadinho, eu me sinto à mercê, como se eu não pudesse tomar ação de nada. Quando eu volto a olhar e dizer assim, bom, mas eu estava lá, né? Eu estava ali naquele momento. Então, se eu estava ali naquele momento, não é possível que eu estivesse ali só para sofrer, só para levar pedrada. Eu estava ali porque ainda haviam coisas que eu precisava ou que eu ainda preciso aprender. E aí, quando a gente traz esse olhar, a gente pode escolher sair, escrever uma história nova, buscar um outro caminho. E tudo isso é
possível. E quando eu falo aqui, eu não estou tirando de um livro nem de nada que eu li. Muitas dessas coisas eu passei também. Por isso que eu venho dividir com vocês aqui e falar com a certeza que, por pior que possa ser o momento que a gente esteja passando, a gente tem como superar. A gente sempre tem uma saída, por mais que ela esteja lá escondidinha. E às vezes a saída é justamente a gente se voltar para dentro, para aquela sombra que a gente se recusa a olhar, mas é ali que a gente vai tirar a força para virar essa árvore maravilhosa. Então assim eu encerro o vídeo de hoje, deixando um beijo enorme. Semana que vem eu venho com a leitura de agosto, lembrando que o nosso dia, a nossa vida, a gente faz a cada segundo e que todo tempo eu posso escolher. Então, mais uma vez, fica o meu beijo e o desejo de uma semana maravilhosa para todos vocês.